Sociedade Digital. Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do rádio, da TV e da internet. Vamos juntos, nesta próxima meia hora, discutir os caminhos da indústria automotiva, um setor em profunda transformação, não só porque a digitalização veio já há alguns anos com muita força, mas porque há uma série de mudanças na maneira como a mobilidade é pensada em todo o mundo. E óbvio que há um impacto severo sobre este setor. E há também outros movimentos, a gente tem a discussão sobre eletrificação, a gente tem a discussão sobre inovação aberta e como cada vez mais a indústria da tecnologia vem se aproximando, né, as big techs se aproximando da indústria automotiva, as hard techs também. Ou seja, tem uma série de coisas acontecendo e óbvio que ouvir um dos grandes players do setor faz todo sentido para essa conversa. E o Sociedade Digital recebe aqui o vice-presidente para a América Latina da Stellantis, ele que responde pela área de inovação digital, Fábio de Freitas. Um prazer receber você aqui, Fábio. Muito boa tarde, Eros. É um prazer todo meu. Obrigado, Jovem Pan, pelo convite. E é sempre um prazer falar da indústria automotiva e do avanço que a gente está tendo no Brasil e no mundo. Você sabe, Fábio, que há alguns anos eu falava sobre transformação digital, a gente discutia, e a turma dizia assim, Aros, por que é que você fica falando no Tech News sobre a indústria automotiva? Isso aí não é papo para o Tech News, que era a coluna que eu tinha no Jornal da Manhã, isso aí não é papo para o Sociedade Digital. E eu dizia assim, poxa, vocês já entraram em um carro hoje? Quando o cara chega na concessionária, ele muitas vezes vai ao carro para procurar o que tem no multimídia, qual a capacidade que ele tem, qual o tamanho da tela que tem no display, se a chave é por sensor, se não é, enfim, se tem câmera de ré. A última coisa que a maior parte das pessoas procura quando vai comprar um carro é saber qual é o motor do carro hoje em dia. Se isso não é uma revolução digital para o setor, eu não sei o que é. Essa é uma impressão equivocada minha ou não? Vocês estão muito mais para uma grande indústria da tecnologia do que para uma indústria, vamos dizer assim, tradicional, convencional, secular, né? Bom, Aros, de fato o que está acontecendo na indústria automotiva é uma revolução, jamais vista nos últimos, talvez, 50, 60, 100 anos. O que a gente tem visto é uma extensão do uso do smartphone para dentro dos carros. E com isso, a sensação de conectividade, ela continua. E a fluidez precisa cada vez mais acontecer. O que a Stellantis tem feito nos últimos anos é uma transformação de forma muito pragmática da fábrica para os escritórios e levando essas inovações tecnológicas para dentro do produto. E a gente vê isso em dois vetores. Para dentro das fábricas, com o advento da indústria 4 ou 5.0, se a gente quiser chamar assim, sensores, IoT, automação avançada, o próprio uso de machine learning, inteligência artificial. Isso tudo traz uma otimização e sinergias entre os processos da montadora como um todo. De um outro lado, você vê a experiência do cliente no centro das decisões, seja para poder fabricar produtos voltados para os brasileiros, seja para poder criar customizações, como você falou, ir na concessionária para conhecer muito mais o lado digital, aquilo que eu não vi, a experiência que eu não vivi no mundo digital. Hoje, realmente, o cliente está muito mais informado, ele consegue, através dos nossos próprios sites, montar o veículo, personalizar, virar 360, analisar leituras específicas sobre o veículo, sobre o motor. Então, falta aquela última parte que é conhecer o produto, tocar, visualizar, ter a experiência de dentro do mercado. Tem até, em alguma medida, um aspecto de customização. Hoje, vocês permitem até para algumas marcas a customização. Você entra lá no site, você escolhe o detalhe da cor. Isso ao longo da jornada do cliente faz a diferença também com a experiência, né? Faz. E assim, o mais interessante disso é, por a Stellantis ser uma empresa com vários brands, você consegue criar plataformas que são fundações e servem para cada um dos brands, mas cada marca precisa da sua própria identidade. A Jeep vai falar com aspecto mais de aventura, a Ram vai sempre olhar a robustez e a inovação, a Fiat vai estar muito mais próxima dos brasileiros. Do dia a dia. A Peugeot com o design. Mas no final você tem lá o monte o seu carro, que é uma engine produzida única para todo mundo. Para todo mundo. E cada site posiciona de acordo com aquilo que fala e a linguagem com o cliente. E é interessante a ideia
que se faz sobre a tecnologia para o setor, porque nasce menos, talvez, de uma necessidade de encantar o cliente e muito mais da necessidade de protegê-lo do que propriamente essa experiência pelo lúdico. Porque boa parte das soluções hoje que estão embarcadas nos carros, elas não têm a ver necessariamente com uma grande experiência. Aquela porção enorme de sensores ali, elas não existe porque é muito legal você ficar rodando a tela para saber qual é a pressão do pneu. Mas porque aquela é uma informação importante do ponto de vista de segurança para que você faça uma viagem mais segura. O próprio ADAS, aliás, eu queria que você explicasse o que é esse sistema. Ele nasce não de uma experiência lúdica de, olha, o carro não me deixa trocar de faixa se eu não der a seta. Não, não é isso. É porque é um instrumento de segurança que acaba tornando também a experiência mais rica para o cliente. Mas acho que o começo da jornada para vocês é necessariamente a segurança. É esse o caminho? É exatamente isso. E, assim, a segurança em alguns aspectos. Quando a gente fala do ADAS, que é o Sistema Avançado de Suporte à Condução do Veículo, ele está muito ligado a... São 5 níveis. A gente tem do nível 1 até o nível 5. O 5º nível, onde a gente tem a maior automação possível, é algo mais futurístico. E as empresas hoje estão navegando entre o 1 até o 4. Obviamente, isso depende de infraestrutura, isso depende de legislação, depende de cultura e depende também do próprio cliente, se ele quer aquele tipo de tecnologia embarcada no carro. Mas o avanço do ADAS só foi possível porque os microchips com a capacidade de processamento evoluíram demais nos últimos anos. A rede do carro, ela se transformou num cérebro mesmo, onde você consegue comandar, você consegue criar níveis e camadas de segurança que são super importantes. Então, eu consigo isolar motor, eu consigo isolar freios de uma forma a proteger que aquele sensor e aquele chip não seja, por exemplo, invadido indevidamente. E ele gere alertas, como você falou, da pressão do pneu, se o combustível que eu estou utilizando é um combustível que está lá no nível adequado, eu consigo localizar o veículo em um caso de furto ou não, ou até mesmo demarcar uma área para um ente da minha família usar o veículo e eu sei que ele saiu daquela área demarcada. Então, tudo isso veio de uma soma de plataformas. Uma plataforma que a Stellantis criou e já foi anunciado no plano estratégico era de ter um Smart Cockpit. Esse Smart Cockpit é a experiência do cliente que você falou. É pela central multimídia que ele consegue navegar, que ele consegue ter experiência fluida. Isso te aplica também a todas as marcas? Todas as marcas. Você vai ter mais ou menos recursos a depender da categoria, mas todo mundo parte da mesma premissa. Parte da mesma premissa e cada marca tem o poder de decidir quando aplicar. Porque pode ser que naquele determinado brand não é a hora de aplicar aquela tecnologia. Depois, uma segunda tecnologia é o Stellantis Brain. O que é o Stellantis Brain? É o que eu te falei, que conecta cada central da eletroeletrônica do veículo com segurança, com barreiras de proteção, com criptografia, porque hoje o carro está cada vez mais conectado. E esse carro conectado precisa de atualizações, assim como o seu telefone, assim como o seu computador, o seu sistema de defesa, ele precisa receber atualizações over the air. E para que isso aconteça, a Stellantis se preocupa cada vez mais que os fornecedores, os parceiros tenham a correta criptografia, tenham certificados ISO e SAI, que são globais, para que a gente consiga construir uma arquitetura inteligente, um veículo cada vez mais autônomo, como eu falei, do nível 1 até o nível 5, nós vamos chegar um dia, mas tudo isso pensado para uma região, para um país, para uma infraestrutura, para aquilo que cabe no bolso de cada cliente. Então, a aplicação dessas plataformas vai acontecer em cada brand no momento certo, na hora adequada. E aí, quero trazer para a nossa conversa o André Miceli, que tem uma pergunta para você na linha dessa nossa discussão sobre essa digitalização. Vamos ouvir a pergunta dele? Claro. Olá. Bom, a indústria automotiva vive uma revolução gigantesca sobre diversas perspectivas. Uma delas tem a ver com o modelo de abastecimento. Estima-se que 60% dos carros nos próximos 10 anos produzidos no mundo vão ser híbridos ou totalmente elétricos. Mas também tem uma revolução importante no que diz respeito à transformação do carro quase numa plataforma digital. Tem tanta tecnologia embarcada
e elementos como o GPS fornecem informações para que empresas possam participar desse contexto com ofertas, promoções, com o marketing em geral, a comunicação entre os carros, enfim, tem uma série de caminhos para usar a tecnologia para mudar a experiência do motorista. E aí, as minhas duas perguntas são: a primeira, o que de fato já aconteceu no sentido de mudar a experiência dos motoristas usando tecnologia e não apenas um cockpit mais básico que faz integração com aparelhos celulares, o que já tem embarcado que muda essa experiência? E num país como o Brasil, que tem uma relação tão forte com os carros em geral, com o ato de dirigir, dá para pensar em alguma coisa específica? Vocês estão pensando e trabalhando a individualização desse tipo de solução do carro? Ótima pergunta, André. Obrigado aí pela pergunta. O que a gente vê hoje dentro da Stellantis, a gente acredita muito na questão da eletrificação, é que o Brasil tem uma fonte extremamente importante e renovável, que é o etanol. Então, a gente acredita e estamos desenvolvendo hoje no Brasil, com quase 4 mil engenheiros, uma tecnologia chamada biohybrid. O que é o biohybrid? É a junção de motor com propulsão mais a bateria que ajuda na impulsão do veículo e na economia de escala na hora de você estar acelerando, por exemplo. Você tem mais torque. E isso vai em 4 estágios. Uma bateria de até 12 volts, uma bateria de 48 volts, um carro que é plug-in e o full elétrico. Essa plataforma, o biohybrid, ele combina sustentabilidade, ele traz para dentro dos nossos veículos também uma aplicabilidade em qualquer um dos nossos brands, na Fiat, na Ram, na Jeep, na Peugeot e na Citroën, e cada marca vai decidir quando aplicar. A gente já fez hoje, né, a aplicação na Fiat e na Peugeot, e vem novos lançamentos por aí. Quando a gente fala de experiência para dentro do carro, como eu comentei, o veículo conectado está cada vez mais trazendo informações importantes, seja da dirigibilidade, seja da forma como o condutor utiliza o veículo, seja até mesmo para prevenir algum acidente. Então ele tem já a frenagem automática, ele tem, como você comentou, a mudança de faixa, ele tem, né, sensores que alertam em caso de algum estresse durante a dirigibilidade. Então essas coisas todas já existem. O que a gente vai ver daqui para frente são tecnologias que vão cada vez mais tornar o carro mais autônomo, vão buscar uma experiência mais transformadora do ponto de vista de usar copilots, utilizar novas ferramentas para poder trazer uma experiência dentro do cockpit do veículo. Essas experiências contam para aqueles clientes que querem navegar numa cidade, querem conhecer um pouco mais daquele local. Então, a junção das plataformas automotivas mais inteligência, de alguma forma ligadas ao ADAS e experiência para dentro do cockpit, vão transformar a indústria nos próximos anos. Eu não posso revelar aqui todos os segredos da Stellantis, mas o que eu posso colocar para vocês vem novidade por aí e a gente vai ver o avanço do ADAS, assim como o avanço do carro conectado. E quando você mapeia pontos que são importantes no Brasil, o brasileiro em si tem ainda uma preocupação muito grande com a infraestrutura, né? A gente tem lá uma tecnologia que já existe de soltar as mãos e fechar os olhos, ou seja, é um dos níveis avançados do ADAS. Hoje, no Brasil, com as rodovias que precisam ser modernizadas, com vias que ainda são complexas e com a questão toda da segurança e da diferença cultural, a gente vai ver o avanço, mas não tem como revelar isso aqui agora para todos vocês. Eu fico sempre intrigado com o caminho que vem sendo percorrido pelas empresas, e a Stellantis talvez, até pelo tamanho, né, do ecossistema de vocês, são muitas marcas e tal, porque a especialidade de vocês é produzir veículos, talvez o grande foco de vocês esteja na parte automotiva de fato, né? Então ali, desenvolvimento dos chassis, motorização e afins. Quando a gente está plugando essas outras soluções, eu imagino que boa parte do que vocês embarcam hoje nos veículos
tenha nascido de grandes parcerias que vocês promoveram ou de processos que vocês acabaram internalizando para poder facilitar ali, até por uma questão estratégica e afins. Como que é essa relação de vocês com o ecossistema de inovação? Como é que vocês operam essa troca de conhecimentos para fazer com que vocês tenham a robustez, por exemplo, para ter esse sistema integrado, embarcado em todos os veículos, para que vocês consigam ter dentro das plataformas de vocês níveis de entrega diferentes e que vocês continuem se relacionando com aquilo que de mais novo chega no mercado? Ótima pergunta. Eu vou separar aqui em 2 momentos. Acho que o primeiro deles nós criamos no Brasil um hub de pesquisa e inovação. O que eu quero dizer com isso? Hoje lá em Pernambuco, nós temos o nosso Software Center. Então existem já engenheiros da Stellantis trabalhando no Brasil e exportando know-how e conhecimento para o uso e, obviamente, a personalização do carro conectado. Então, a gente imagina assim, eu estou trazendo isso de fora e estou aprendendo para desenvolver no Brasil. Não, é o contrário. Nós estamos desenvolvendo no Brasil e exportando isso para fora do Brasil, dentro do grupo Stellantis. Então, o Software Center tem essa função. Do outro lado, você tem o Virtual Center e o Safety Center, que estão em Betim. O Virtual Center e o Safety Center trabalham com realidade aumentada, trabalham com realidade virtual, usam do físico, mas também do digital, para fazer stress test dos carros, para fazer crash test dos carros, para poder produzir o veículo num ambiente seguro e virtual, antes mesmo de ir para um protótipo físico. Então, tem esse lado do hub, e esse hub se conecta também com parcerias com universidades. Estou falando de um gêmeo digital aí nesse caso? É um Digital Twin? O Digital Twin, ele é aplicado dentro da manufatura. Hoje a gente já consegue projetar, por exemplo, mudanças da linha toda de forma virtual. Você faz hoje, por exemplo, um teste de estresse em material todo virtual, simulando isso no ambiente virtual? Todo virtual, e mais do que isso, eu consigo programar mudanças na linha de produção. Um veículo que passava por um determinado caminho vai passar por outro, uma determinada máquina que fazia uma operação, eu coloco ela em outra posição, uma redução talvez de esforço para fazer uma determinada montagem de peça, colocando numa outra área. Isso tudo é feito no ambiente virtual e tem um ganho fantástico de escala. E você depois só calibra na hora que você vai montar mesmo a linha de produção. Isso acontece com linha, mas pode acontecer com uma planta como um todo. E lá no Software Center e no Virtual Center, a gente faz a mesma coisa com o veículo. Por um outro lado, a Stellantis criou o Stellantis Venture. O que é o Stellantis Venture? É um ecossistema de startup. Hoje nós temos mais ou menos 5.500 startups cadastradas na plataforma. E eu consigo ver os testes de prova de conceito ou prova de valor, se a gente quiser chamar assim, que foram feitos na América Latina, mas também consigo ver o que foram feitos nos Estados Unidos, na Europa, na França, ou na Itália, ou mesmo na África, na Ásia, e consigo comparar se aquela prova de conceito é aplicável aqui na nossa região. Então, a diversidade da Stellantis também ajuda nesse caminho. Quando eu falo dessas parcerias, a gente deve ter hoje aproximadamente 300 startups em prova de conceito. O que significa dizer que 25% delas são brasileiras. E a gente tem uma grande e vasta responsabilidade quando a gente olha para o Brasil, porque o Brasil é um país dos que mais são inovadores, dos que mais apontam para a direção de usar startup e de conhecer esse ecossistema. Então, das 25% dessas 300 que estão hoje, são aqui da região. E a título de exemplo, nós acabamos de ganhar algum prêmio, onde nós usamos uma startup para poder inovar uma experiência com o cliente que parece ser simples, que é usar o WhatsApp para poder, através do WhatsApp, fazer perguntas em voz, ou mesmo imagem, ou até mesmo em texto, e mandar isso via WhatsApp para ter um retorno de alguma funcionalidade do veículo. Parece ser algo muito simples, mas é algo inovador feito pela Stellantis. Do mesmo jeito que lá atrás, anos atrás, nós criamos uma inovação que foi colocar a Alexa dentro do nosso cockpit embarcado no carro conectado. Foi algo inovador no Brasil. Então, mês a mês, ano a ano, a gente traz novidades que vêm nesse sentido.
de usar a tecnologia para dentro das fábricas, de criar um ecossistema que se conecte conosco na nossa necessidade. As startups são essenciais, através delas que a gente traz agilidade, é através dela que a gente traz nichos que talvez a gente não tenha dentro da própria indústria automotiva, mas que a gente consegue capturar isso e transformar. Então, o Stellantis Venture nos ajuda e nos suporta nesse caminho. E programas de inovação aberta dentro de casa, para vocês, a métrica é muito mais positiva do que negativa? Qual que é o desenho? Que tem uma ideia, talvez, de algumas empresas, eu acho muito curioso, eu acompanhei alguns programas, já fui até avaliador em banca de alguns desses programas em empresas dos mais diferentes segmentos. E eu acho muito interessante que alguns setores são mais refratários à ideia de trocar com outros. E eu acho, uma sensação, eu brinco que sobre o mercado automotivo, o meu guru é o Alex Ruffo. Mas a sensação que eu tenho acompanhando à distância é de que existe uma competição duríssima, acirradíssima entre os players, ao ponto em que talvez os programas de inovação aberta ofereçam, em alguma medida, uma vulnerabilidade que vocês não gostariam de explorar. É uma verdade isso ou é uma impressão minha? Eu acho que pode ser uma impressão. Eu queria dizer o seguinte, a gente até tem mesas de conversa entre os demais CIOs, CDIOs, a gente se fala no mercado, né? Então tem uma relação de amizade com os demais. É claro que quando você explora inovação aberta dentro das empresas, nós estamos hoje, por exemplo, na 9ª edição do que a gente chama na Stellantis de Digital Challenge. Começou algo pequeno, em uma determinada área, e virou um programa de intraempreendedorismo dentro da empresa. Interno. Interno. Mas é um interno que conecta com as startups, é um interno que conecta com os nossos parceiros, com o mercado. O que a gente vai fazer esse ano? Esse ano está focado em inteligência artificial, em uso de dados, em eficiência operacional. E nós estamos rodando um programa que começou já de alguns meses, fizemos workshop nas áreas, fizemos todo um letramento digital. Pra você ter ideia, nós estamos convivendo hoje com diferentes gerações dentro da própria empresa. Então você tem ali de baby boomers até a geração Z e Y convivendo dentro da própria empresa. Como é que você traz e aproxima a tecnologia para o processo, para que a gente não use a tecnologia pelo hype? Nós estamos fugindo disso. Queremos olhar para o processo e falar o seguinte, mediante esse processo, mediante essa dor, como é que eu mudo e viro o jogo? Como é que eu uso a tecnologia para me ajudar a alavancar, a otimizar, a trazer um real benefício? Então, o Digital Challenge desse ano está na 9ª edição. Nós já fizemos letramento com foco na inteligência artificial, fizemos AI Week, convidamos parceiro para falar específico sobre manufatura, sobre supply chain, sobre o back-office, e sempre com o cliente no centro. Nós estamos hoje com 25 ideias, mapeadas de mais de 110, se eu não me engano, esse ano, e essas 25 vão para uma bancada. Você já foi Shark, você sabe como funciona. De novo, para além dos números, o que mais vale aqui é como eu trago para dentro de uma empresa que tem diferentes gerações, letramento digital, como que essas pessoas entendem que, assim, tem um ambiente seguro onde vocês podem trabalhar, tem um local onde você pode publicar os seus dados, tem um que a gente chama lá de AI Playground. O AI Playground está disponível para todo mundo, além do Copilot, além de outras ferramentas. Então, não expõe a empresa com dados sensíveis. Trabalha ali dentro de um sandbox para você mitigar qualquer tipo de problema maior. Exatamente, exatamente. E a gente vê o avanço disso, né? E essa 9ª edição traz claramente em áreas, os meus colegas, por exemplo, de área financeira, contratando pessoas programadoras em Python. Você fala assim, mas por que um financeiro programador em Python? Porque ele quer se especializar em ciência de dados, ele quer trabalhar muito mais focado no resultado da área. E que está super justo. É o que a gente está trabalhando em conjunto para alcançar novos resultados dentro da empresa. Eu não tenho como encerrar esse programa sem tocar num dos hypes do setor hoje, que é a eletrificação. Ainda que a gente saiba que existe uma corrente, nós fizemos um evento pela MIT Technology Review, em que ouvimos alguns players e tudo mais, e
e havia ali um encaminhamento dizendo o seguinte: olha, o mundo inteiro caminha em direção à eletrificação, mas talvez a eletrificação não seja a solução para todos os males da humanidade. Há que se pensar, por exemplo, que em alguns países, não é o caso do Brasil, mas em alguns países, para se fazer energia elétrica, se queima um carvão danado. Ou seja, é mais sustentável eu ser elétrico ou eu adotar um outro tipo de combustível, um biodiesel, alguma outra coisa, né, do gênero. Então, discussões nessa ordem. Mas vocês têm feito investimentos, há linhas aí de veículos já com o modelo híbrido ou o modelo elétrico e etc. E alguns anúncios, eu vi as notícias aí nos últimos dias sobre novas experiências e etc. Em que ponto da discussão entra para vocês isso? Qual é o peso dessa discussão? Porque a gente tem visto um movimento do mercado e óbvio, há sempre o hype e depois as coisas encaminham para o vale da desilusão até que a gente encontre o ponto de maturidade, que é o que efetivamente as tecnologias vão entregar para nós. A gente já chegou no vale da desilusão dos elétricos ou ainda estamos vivendo o hype deles na tua avaliação? Eu acredito que assim, com a diversidade da Stellantis, a forma como a gente vê o mercado europeu se movimentando, o mercado norte-americano se movimentando... E são movimentos muito diferentes. São movimentos diferentes, mas ao mesmo tempo traz para o Brasil, para a América Latina, um aprendizado enorme. Se a gente olhar, nós estamos alguns anos atrás do que está acontecendo hoje na Europa, o que está acontecendo nos Estados Unidos. E o caminho aponta, e talvez nós sejamos uns felizardos de ter de novo a história do etanol. Quando a gente avalia, e tem um colega que fala do berço ao túmulo, ou seja, o quanto a descarbonização de um veículo movido a etanol é eficiente, ele é muito próximo de um veículo totalmente elétrico. Então, nós acreditamos aqui no Brasil, a gente ainda vai caminhar muito com a questão da hibridização, com um modelo de biocombustível que o etanol nos oferece. É uma tecnologia que cabe no bolso de diversas categorias de cliente no Brasil. É acessível. Falar de bateria ainda tem um custo elevado, tem toda a questão da recompra do veículo, mas o que a gente acredita é que existe sim uma parcela da população que quer viver desse molde aí do veículo elétrico e nós temos que oferecer produtos totalmente elétricos. Eu tenho que estar lá. Ao mesmo tempo, aquilo que é para a grande massa, aquilo que a gente acredita que vai escalar e vai realmente crescer no Brasil, é o veículo híbrido. E através do híbrido a gente está construindo plataformas, como eu falei, o caso do BioHybrid, que está sendo já aplicado na Fiat e na Peugeot e será nas próximas marcas brevemente aplicado. Fábio, obrigado demais pelo teu tempo, pelo papo. Dizer a minha admiração pelo grupo, porque acho que a Stellantis faz um trabalho incrível. Primeiro porque vocês estão próximos do consumidor de maneira ampla e restrita, não é? Vocês cobrem de A a Z com as marcas e conseguem fazer isso entregando boas experiências. Eu acho que esse é o grande ponto. Quando a gente fala do ponto de vista tecnologia, eu tenho muito essas conversas com o Alex Ruffo. Eu falo que no fim é tudo sobre a experiência, como a gente consegue encantar o consumidor. E vocês conseguem promover isso de maneira a tornar relevante esse processo e de torná-lo acessível para as pessoas. Então, meus parabéns pelo trabalho de vocês e que a jornada de digitalização ela continue firme, porque a gente sabe que ela só tem linha de largada, não tem linha de chegada. Obrigado, amigo. Muito obrigado pela participação novamente aqui na Jovem Pan, que é sempre muito relevante, e ao canal que cada vez mais ganha admiração no Brasil como um todo. E vamos ver esse futuro que nos espera de forma leve, serena, administrando a nossa ansiedade. Eu acho que o mais importante disso tudo é aproveitar essa jornada de forma cada vez mais consciente e determinada para aquilo que é melhor para todos nós. Muito obrigado. Não é nem sobre o começo e nem sobre o fim, é sobre o meio do caminho. Isso aí. E a gente vai continuar discutindo esse futuro e eu convido você a acompanhar essa discussão sobre o futuro aqui no Sociedade Digital. A gente volta na semana que vem. A gente se encontra por aqui na TV, no rádio e também nas plataformas digitais. Um grande abraço. Tchau. Sociedade Digital. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
Realização Jovem Pan.